Olá, irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da Quaresma e agora é o terceiro domingo deste tempo que nós chamamos de retiro, de peregrinação na direção da Páscoa. Queremos, na Páscoa, e será bom assim, celebrar a Páscoa de Jesus com um coração novo, com a vida transformada, buscando a vitória, a libertação. Cristo que venceu a morte. E Ele nos indica, nós podemos vencer com Sua graça todas as dificuldades, os pecados, buscar uma vida nova. E neste terceiro domingo da Quaresma vem um convite, uma provocação da parte do Senhor para que nos convertamos. Às vezes podemos achar que nós já estamos bem, já fizemos um bom caminho de espiritualidade, um bom caminho de evangelização e achamos às vezes até que os outros é que precisam se converter e nós não. Mas Jesus nos coloca neste caminho de descoberta das nossas fragilidades para que possamos nos arrepender e buscar a conversão. É preciso descobrir, por isso é necessário o arrependimento. Para arrepender é preciso descobrir do que, como está vivendo, qual a necessidade que se tem aí de conversão. E aí poderíamos perguntar, do que nós precisamos arrepender? O que a palavra de Deus toca no nosso coração, às vezes entrando nos nossos ouvidos, até nos machucando, nos ferindo, mas nos pedindo conversão. O que precisamos arrepender? Talvez praticamos tantas coisas e vamos ficando insensíveis, às vezes diante das pessoas ou até mesmo diante de Deus. Aí a necessidade então de conversão. E olha que neste terceiro domingo da Quaresma, nós recebemos a notícia, como Jesus recebeu, de que levaram a Jesus a notícia de que Pilatos tinha mandado matar os homens que estavam oferecendo sacrifícios no templo e tinha misturado o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Um sinal de interesse, talvez, de dessacralização do templo, do espaço sagrado. Jesus aproveita essa notícia que chega aos seus ouvidos, trazido por estas pessoas, e eles diz, vós pensais que esses galileus mortos, eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Porque estavam talvez com aquela mentalidade de que aqueles que estavam ali, eles mereciam aquele castigo, o castigo trágico da morte, porque eram pecadores, mais do que os outros galileus. Jesus diz, vós pensais que eles eram mais pecadores do que os outros galileus? Eu vos digo que não. Aqui já há para nós uma palavra muito intensa de Jesus para que não fiquemos olhando para fora e talvez dizendo, você precisa se converter, você está no caminho errado, você está desta forma e desta outra forma, mas Jesus já nos faz olhar para dentro e perceber, nós também temos necessidades de conversão. Nossa vida eclesial, nossa sociedade, mas principalmente nossa vida social e pessoal tem necessidade
de conversão. Eu vos digo que não, disse Jesus, eles não eram mais pecadores do que os outros galileus e por isso mereceram a morte. Eu vos digo que não. Mas aí Jesus faz com que eles voltem para dentro de si, que examine a sua vida. Eu vos digo, se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Havia também notícia de uma torre que tinha desabado e tinha matado muitas pessoas. E aquela torre, causando aquele estrago extraordinário, aquela tragédia, Jesus também anuncia: vós pensais que aqueles que morreram eram mais culpados do que todos os outros de Jerusalém? Eu vos digo que não. Assim disse Jesus. Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Amados irmãos e irmãs, é neste terceiro domingo da Quaresma que Jesus nos faz olhar para o santuário da nossa existência e purificar o nosso coração, buscar a conversão. Estamos a caminho, é tempo de conversão. Quaresma é tempo de conversão. Foi com este propósito que nós iniciamos a Quaresma. A igreja iniciou na quarta-feira de cinzas, nos indicou que, como Jesus teve as tentações no primeiro domingo, nós percebemos este Evangelho, recebemos este Evangelho das tentações de Jesus, nós também temos. E foi com a iluminação que os apóstolos tiveram no Monte Tabor, que sentiram-se encantados com a manifestação da glória de Cristo, que eles entraram, foram chamados a descer da montanha e viver a vida cristã, ter as suas vidas marcadas por alegria, sofrimentos, às vezes passando por situações mais difíceis. E hoje, então, neste caminho que estamos fazendo, vem a igreja nos dizer com as palavras de Jesus que nós não somos mais santos do que as outras pessoas. Não somos melhores porque não morremos na pandemia, não somos melhores porque talvez tantas coisas estão acontecendo por aí, estamos fora, não somos melhores porque não estamos na Ucrânia, que a guerra está acontecendo. Não somos melhores do que ninguém. Somos pecadores que somos chamados a voltar para Deus. Aquelas pessoas que estão fora não são e não devem ser consideradas por nós pecadoras, mas nós é que devemos olhar para a nossa vida, nós é que devemos olhar para o nosso interior e buscar então a conversão. Para isso, então, Cristo nos chama ao arrependimento. Vamos tomar consciência do que nós precisamos nos converter, para que assim busquemos a libertação. E olha que Deus tem paciência conosco, muita paciência. Vivemos num tempo em que não se tem paciência, em que as coisas parecem que têm que acontecer para ontem. Mas no tempo de Deus vai acontecendo a nossa vida. Deus, naquela parábola que Jesus conta no final do Evangelho, dizendo da figueira que não estava produzindo frutos e já queriam eliminá-la logo, cortá-la porque não estava produzindo frutos, foi dito: não, deixa cuidar dela. Vou cuidar dela e depois, se ela não der frutos, então aí vamos cortá-la. Jesus quer cuidar de nós. Ele encarregou a igreja de cuidar de nós, de cavar no chão da nossa vida, de colocar o adubo,
oferecer o sustento para que nós possamos produzir frutos. Então ninguém é um caso perdido nas mãos de Deus, no coração de Cristo. Ele cuida e quer continuar cuidando de nós. Podemos produzir frutos. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Vamos permanecer em Cristo. Não vamos nos afastar dele. Vamos nos aproximar. A sua vida vai nos iluminar. Deus vai nos iluminar. Nós vamos perceber a necessidade de conversão. E sendo tocados por Deus, vamos nos abrir ao seu grande mistério e participar da sua alegria e da alegria de ser filhos de Deus. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo é tão expressiva, tão bela, é do livro do Êxodo. É aquele momento em que Moisés contempla aquela sarça ardente e ali ele recebe a manifestação de Deus. O Eu Sou, o Deus que ouve o clamor dos oprimidos no Egito e envia Moisés para libertar aquele povo. Vamos dizer, talvez ali tenha acontecido a conversão de Moisés, porque ele se achava poderoso lá no Egito, ele tendo sido criado no palácio do rei, do faraó. Ele sai com todo o seu poder, vê que um egípcio estava maltratando o seu irmão e com a sua própria força ele quer consertar o mundo, consertar ali aquela situação e mata o egípcio. Quando ele vê os hebreus brigando, ele tenta corrigir e eles dizem: vimos o que fizeste ao egípcio, mataste, quer fazer o mesmo conosco? Então Moisés foge e com certeza levando dentro de si angústias, levando dentro de si talvez o fracasso de não ter conseguido com as suas próprias forças. Então lá no deserto, ele se encontra com Deus, nesta sarça ardente. E esta sarça representa a sua própria vida, porque para os israelitas a sarça era um arbusto imprestável, ali à beira do deserto, uma moita de espinho. E Moisés vê nesta moita de espinhos a manifestação da glória de Deus. É a sua própria existência essa moita de espinho. Deus que faz a partir do nada, da miséria daquele homem, o imprestável que quis agir por sua força, ele faz coisas extraordinárias. Manifesta-se a ele, a Moisés, e com a concepção, com a iluminação de Deus na sua vida, então sim ele é capaz de ir ao Egito, cumprir a missão que Deus está lhe dando. Que beleza! Neste terceiro domingo da Quaresma, Deus vai fazer olharmos para nós, percebermos a moita de espinhos que somos nós, que está em nós, a nossa fragilidade, os nossos pecados, e vai nos iluminar para que possamos prosseguir, cumprindo a missão. Não nos consideremos mais importantes, mais santos do que as outras pessoas. Não. Somos nós que nos colocamos agora diante do mistério de Deus neste terceiro domingo da Quaresma. Deus quer nos iluminar, quer cuidar de nós. E por isso Deus acredita que podemos sim produzir frutos, e nós esperamos que realmente possamos produzir os frutos sonhados pelo nosso Deus, os frutos queridos pelo nosso Deus. Eis que a descendência de Deus durará para sempre, assim nós acreditamos, assim nós esperamos. A vida de Deus vai permanecendo e vai continuando. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo,
Por isso, como aquele cuidado ali com a figueira para que possa produzir frutos, Ele vai estar cuidando de todos nós. Amigos, irmãos e irmãs, entremos neste terceiro domingo da Quaresma dispostos para que a nossa volta, a terra da nossa vida seja cavada, cuidada e que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir de Jesus um pedido de conversão. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E morrer aqui não é a morte física. Jesus já disse no Evangelho que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida vai ganhá-la. Então, morrer significa morrer para o pecado, morrer para as coisas que nos distanciam de Deus, morrer para as coisas que fecham os nossos olhos, as necessidades dos irmãos. Talvez, então, somos chamados também a perceber em que precisamos morrer para que nossa vida possa continuar. Queridos irmãos e irmãs, vou terminando recordando que o Papa Francisco, no dia 25 de março, próximo, vai na celebração da Anunciação do Senhor, o Papa vai consagrar a Rússia e a Ucrânia a Nossa Senhora. São povos com seus corações feridos. Ucrânia está derramando sangue, o sangue está sendo derramado ali. Talvez, como Moisés ouviu aquela voz de Deus que tinha ouvido o clamor daquele povo e por isso desceu para libertar. Agora o Papa, nesta consagração a Nossa Senhora da Ucrânia, da Rússia, talvez está dizendo com a Mãe de Deus que a libertação vai acontecer. Deus quer descer ali. E como Maria, mãe que cuida de filhos, então Deus, na pessoa de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa mãe, da sua mãe, Ele quer cuidar daquele povo. E o Papa, então, vai fazer às 13 horas a consagração no dia 25, às 13 horas aqui do Brasil. Nós poderemos acompanhar através das redes sociais do Vaticano, certamente alguma TV vai transmitir, e está sendo pedido que em todas as paróquias, igrejas, se faça um momento de oração, seja o terço, seja a via sacra, seja a celebração da missa, se faça uma oração no dia 25 nesta intenção. Que a Virgem Maria traga o conforto, o alívio e toque no coração de quem está causando tanta dor, para que o arrependimento aconteça, a conversão aconteça. E toque também o nosso coração, para que sejamos mais filhos e filhas de Deus. Vivamos a alegria de participar do encontro com o Senhor. Tenham todos um abençoado domingo. A paz de Cristo permaneça com todos. Amém.